oportunidade muito boa da gente conversar sobre o MEI e a aposentadoria. A verdade, conversar sobre a aposentadoria, né, sobre previdência, já faz todo sentido a qualquer estudante de contabilidade, né? É uma área que a gente transita, dialoga, apoia todos os familiares. E hoje a gente vai ter oportunidade de tratar esse tema e ouvir, tirar dúvidas, que vai ser bem interativo. Eu acho que aqui vai ter muita pergunta. O pessoal veio com curiosidades aqui, né? Para a gente ver sobre essa situação de cada contexto, das preocupações, de como dizer, o que evitar, né, de má interpretação. E para isso a gente conta hoje com a presença da doutora Aline Frota, que é advogada da área do previdenciário, né? Ela também faz contábeis, tem conversado comigo sobre a importância da gente dar mais ênfase, né? Conversando com o NDE, para a gente avançar mais em alguns temas. Agora a gente está discutindo alguns conteúdos no curso e vendo tanto a gente trabalha o risco, né, trabalhista, como também a organização da pessoa para que ela tenha, né, a sua condição de ausentar do trabalho numa programação clara, né? A gente tem benefício pós-emprego, tem a Seguridade Social, então tem várias etapas aí a serem consideradas. E hoje é um privilégio, então, te receber aqui, Aline. Eu queria passar a palavra para que você possa tanto se apresentar, como também iniciar com o conteúdo. Boa noite a todos. Como a professora disse, meu nome é Aline, eu sou previdenciarista há quase 12 anos e me dedico aí a essa área de forma ativa, assim, no meu dia a dia. Eu queria agradecer o convite da professora com relação a essa apresentação para poder conversar com vocês. Vai ser mais ou menos um bate-papo e trazer alguns aspectos que eu considero importante e que eu cheguei também a mencionar para a doutora Josmar a respeito da importância do MEI, saber também os efeitos dessas contribuições que ele faz todo mês ao contribuir com o DAS com relação à sua aposentadoria. Porque a gente sabe que com a criação aí do MEI, muitos profissionais autônomos deixaram de trabalhar por conta própria e passaram a abrir uma empresa e ter CNPJs, né? E com isso eles são considerados, né, empresários. E qual o aspecto assim que chama atenção com relação a isso? O autônomo, quando ele sai, ele inicia essa atividade como MEI, ele vem de um histórico aí de outras funções. Normalmente o MEI ele não inicia sem ter passado, sem ter trabalhado como CLT ou trabalhado em outras atividades. E aí, quando a gente para pensar com relação a essa parte da aposentadoria, a gente acaba não imaginando, principalmente o empresário, como isso pode afetar quando ele pensa e chega no momento de se aposentar, né? Inclusive, em uma das aulas, né, junto com a professora Josmar, eu cheguei a compartilhar que eu estava fazendo uma consultoria para uma contadora a respeito de algumas divergências que não era assim visível para o lado do contador, mas era visível para o lado do jurídico, porque para o INSS não basta apenas você pagar a DAS. Essa DAS ela precisa entrar dentro do contexto da vida contributiva do segurado, para que ele possa ter um efeito de maneira ativa no tempo de contribuição daquele aposentado. Então, por exemplo, um MEI, né, que inicia pagando a DAS, mas ele tem
um período aí trabalhado como CLT. Uma das maiores dúvidas que eu recebo no meu escritório é como que fica essas contribuições? Em que aspecto isso vai refletir com relação a valor de aposentadoria? Se esse período do MEI é somado com o tempo de CLT? E aí, nesse contexto, a gente acaba passando a informação de que quando o MEI ele faz o pagamento da DAS, não significa que automaticamente o INSS vai fazer a contabilização dessa DAS. Esse pagamento que o MEI faz todo mês de 5%, esse valor reflete apenas a aposentadoria por idade do MEI. Isso não reflete uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando o MEI ele quer se aposentar, ele tem que estar ciente que a modalidade dele de aposentadoria só vai acontecer no aspecto da regra de aposentadoria por idade. Quando a gente fala do tempo de contribuição, em que aspecto isso vai refletir na vida do MEI? O MEI, como ele apenas consegue se aposentar por idade, ele acaba se preocupando com relação ao período que normalmente ele havia trabalhado, né, como CLT. Então, nesse aspecto, o próprio MEI, ele acaba ficando numa preocupação com relação em que situação eu estarei perdendo dinheiro ou não. E qual é a orientação do jurídico? A orientação do jurídico é de que o MEI, dentro de uma análise, assim, de análise de planejamento previdenciário, faça a complementação da alíquota de 15%. Em regra, no INSS, eu não sei se a maioria sabe, a regra é 20% dessas contribuições, mas o MEI pode fazer essa complementação, porque ele paga 5 e ele pode complementar os 15. Nem todos os casos vai ser necessário e recomendado fazer essa complementação. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de segurado para segurado. Em alguns casos é viável, em outros casos não. Quando o MEI quando o MEI ele tinha um período de CLT e ele passa a contribuir com o MEI, para o INSS não vai acontecer essa soma de salários e nem de períodos. Para o INSS, quando você entra com pedido de aposentadoria por idade, ele vai observar a idade, o tempo de contribuição, a carência e verificar em que situação aquele segurado vai ter uma regra mais vantajosa, porque para o INSS não é apenas conceder o benefício que você deu entrada, ele também vai olhar com relação ao histórico de contribuição desse segurado. Então, para que esse MEI tenha uma contabilização desse período como CLT, ele precisa necessariamente complementar esses 15% do MEI para contabilizar. E aí sim, esse período do MEI integra esse período que ele já tinha como CLT, e aí ele consegue ter uma aposentadoria com um valor mais vantajoso, tá? Eu vejo assim no meu dia a dia que tem uma divergência para o INSS com relação a a diferença de regimes, porque às vezes a pessoa contribui como facultativo, que é por conta própria, às vezes contribui como autônomo, também por conta própria, que aí a pessoa emite a própria guia e faz esse pagamento como contribuinte individual. Ou por vezes mistura também o MEI junto de tudo isso. E aí o segurado acaba acreditando que no momento que ele vai
entrar com a aposentadoria, automaticamente tudo vai ser contabilizado e vai ser favorecido para esse segurado. E, na verdade, isso não acontece, né? É necessário, sim, fazer essas complementações. A gente sabe que para o MEI, tanto para o MEI quanto para uma pessoa aí, tanto no regime CLT como no individual, a aposentadoria por idade da mulher é de 62 anos, o do homem é de 65. Tivemos mudanças com relação ao aspecto aí da reforma previdenciária que aconteceu agora dia 13 de novembro de 2019, e isso teve um impacto na sua totalidade, assim, em todas as regras, né, em geral. Então, eu também queria passar uma informação que eu considero importante, que muita gente também acaba confundindo, que quando você paga DAS, não, você precisa também estar em dia com a DAS-MEI, que é porque não basta você apenas pagar os 5% e estar irregular com as contribuições, com as declarações que precisam ser feitas anualmente até o dia 31 de maio de todo o ano, né? Então, isso também acaba impactando, porque às vezes a pessoa acha que, ó, porque eu paguei todo mês certinho, isso significa, e eu esqueci de declarar anualmente, o INSS, isso não vai impactar na aposentadoria, pelo contrário, acaba se impactando, porque isso consta no seu banco de dados interno do INSS que você está irregular. Então, existe a possibilidade de você ter um indeferimento ou não ser contabilizado aquele determinado período em razão dessa irregularidade que você tem perante aí a parte do MEI, né? O MEI também, muita gente também acaba achando que o MEI tem direito ao auxílio acidente, e dentro de todos os benefícios que a gente conhece do INSS, que é a aposentadoria por idade, a salário maternidade, auxílio por invalidez ou por incapacidade, que é o doença, né, que a gente teve uma mudança aí de nomenclatura depois da reforma. A pessoa acaba acreditando que o segurado por ser MEI, ele também tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é caracterizado por uma sequela que aquele segurado teve, seja em casa, seja no trabalho, onde gerou uma doença ou algum impedimento a longo prazo de maneira definitiva, de maneira permanente. Mas esse benefício só é concedido para as pessoas que são CLTs. Esse benefício não é concedido para o MEI, infelizmente, né, acaba sendo excluído aí da questão do MEI e também dos contribuintes individuais, mas infelizmente o MEI não tem acesso a esse benefício dentro da lista de, de, de regras que o INSS tem, né, de benefícios. Então, e também do LOAS, o INSS, o MEI também não tem acesso, tá? Porque quando a gente fala de LOAS, que é um benefício assistencial, é muito conhecido como BPC para algumas pessoas, o nome antigo é LOAS, o atual é BPC. A pessoa que também acredita que, eu tenho MEI, eu também posso pedir o LOAS, e não, na prática não funciona desse jeito, pelo contrário, ter o MEI aberto acaba impactando na questão aí do pedido do benefício assistencial para pessoas aí de baixa renda, tá? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para a gente debater, trocar experiência, e fico aí à disposição. Uma vez aposentado,
aposentado está, né? Aposentado está, não tem nenhuma alteração. O que a gente percebe muito, assim, na prática, é que existe um pouco conhecimento da parte da contabilidade com relação a como essas DAs acabam impactando aí na aposentadoria, porque por mais que exista a obrigação, né, tributária de ter que recolher, nem sempre é vantajoso você abrir o MEI. Em algumas situações, sim, mas em outras nem tanto, né? Às vezes a pessoa vem com vários regimes, vem CLT, vem como autônomo, vem como MEI, e para o INSS essa mistura de alíquotas gera um conflito. E aí, por vezes, você acaba tendo que comprovar que você realmente era bem, que por enquanto a gente, na prática, o INSS não está cobrando, né, essa prova da atividade, até porque de 2019 para cá a gente teve uma abertura assim excessiva, né? A gente sentiu, né, de que muita gente abriu o MEI com interesse de ter acesso à aposentadoria no INSS, mas, por enquanto, o INSS não está cobrando, não está exigindo aí a comprovação da atividade. O que o INSS está fazendo agora é cobrando a atividade do MEI com relação ao salário maternidade, né? Porque tivemos mudanças aí no STF com relação ao entendimento de concessão do salário maternidade. Antes antes o segurado, né, precisava ter contribuições, que no mínimo era 3, agora com o STF ele passou a entender que apenas com uma contribuição é suficiente para ter o salário maternidade, e o INSS, com o intuito de barrar esses segurados de ter um acesso assim imediato, ele passou a exigir provas dessa atividade, porque muita gente acabou abrindo o MEI enquanto estava gestante para poder se beneficiar desse benefício, né, junto ao INSS. Então, hoje, o ponto assim principal do salário maternidade para o MEI tem exigido a presença aí da comprovação da atividade exercida. Não basta apenas estar escrito, é necessário provar que você realmente estava ativo em alguma função. Até E aproveitando, Aline, esse é o motivo de muitas manicures grávidas, né? Engravida e já vai fazer unha, porque vai instalar um é, parceiro, não é problema, a menina está lá de 6 meses fazendo unha para comprovar e ter o salário maternidade. Está entendendo o benefício, né? para conseguir o benefício, porque o salário maternidade, você consegue ter o auxílio maternidade 2 vezes, né? E aí, apareceu um bicho aqui. Você consegue ter o auxílio maternidade 2 vezes. Se você trabalhar como CLT, você consegue ter esse benefício e como MEI. Então, se você for CLT e MEI ao mesmo tempo, você consegue pedir e receber dois aí salários mínimos por 5 meses, né? Então, para muita gente, isso foi uma brecha, né, que a gente tem na lei, e o INSS está tentando arrumar maneiras de tentar barrar isso para não ter tantas aí concessões de salário maternidade. Professor Luciano? Tá mudo, professor? Quis incomodar antes. Boa noite, Aline. Tudo em Boa paz? noite, tudo bem, professor? Muito bom as suas ponderações. Eu anotei aqui, tentei anotar tudo, tá bom? Combinado. Mas ótimo. Mas uma coisa que vamos pensar, uma pessoa que começa aí com Uber, por exemplo, né? Então ele Tá. cria o MEI. Uhum. 18 anos, já com, né? Talvez o pai ajude aí a arrumar um carro, etc. Ele começa a trabalhar e vai pagando sobre o mínimo.
né? Isso. Aí Uhum. lá para tanto, vamos dizer mais uns 3, 4 anos, uma coisa assim, ele pensa em, eu quero pensar na aposentadoria sob o teto máximo. Tá, pelo teto, né? Então ele vai ter que pagar os 15% adicional, né? Sim. E sobre qual valor que ele vai pagar Então, ele vai ter para que ele ter o pagar. teto máximo? Sim, Então, a gente precisaria fazer. Isso não é uma regra, tá? Que eu vou falar. sim. Mas a gente precisaria ver quanto tempo que ele tem, assim, contributivo e se ele tem períodos como CLT, em que regime e que salário ele teve essa média. Porque para o INSS, ele vai observar a média de contribuições. Numa aposentadoria por idade, ele vai observar 60% da média do Uhum. segurado. Então, se ele não tem como você garantir que que nesse caso que o senhor mencionou, ele vai receber o teto. Ele pode contribuir pelo teto? Ele pode contribuir pelo teto, mas não significa necessariamente que ele vai receber o teto. Por Mas isso que eu sempre oriento para fazer uma análise antes, para saber se realmente é vantajoso fazer esse recolhimento, porque você acaba pagando em vão esses valores, né? ou seja, tem que fazer uma análise, um acompanhamento, né? Porque para Sim, ele fazendo a média, né? sim, E, para fazer a média, é mas um se vamos cálculo supor que atuarial, ele é um é, cálculo atuarial, né? sim, mas vamos supor que ele sempre contribuiu pelo mínimo como MEI, né? Ele nunca teve outra atividade antes. Compensa ele pagar pelo teto? Não compensa, porque o valor que ele vai pagar dessa complementação, a gente está falando de 15 anos, né, Uhum. contribuído. Então, ele vai pagar aí pelo teto um valor acima de R$ 80.000, né? É. Então, é um valor que precisa o segurado pensar se compensa e se é viável, né? Para ele, para chegar, para tentar alcançar um teto, né? Sim. E de mais a mais, isso é facultativo, não depende da receita dele, né? Isso, não depende da receita Tá? dele. Ele Ou pode pagar sim, como uma complementação. sim. Ok. Estou satisfeito pela explicação. Obrigado. Nada. Angel, Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É, olha, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que é bem burra, mas mesmo assim eu gostaria de perguntar. É, soma a aposentadoria, por exemplo, se a pessoa for CLT e for MEI ao mesmo tempo, tem como somar ou não? Ou ganha só uma aposentadoria? Então, tem como somar se fizer a complementação. O MEI, Ah, ele só se aposenta por idade. Então, ele fez lá os seus 62 anos, no caso de mulher, e 65 no caso de homem, se chegar nessa idade, tiver os 15 anos contribuídos certinho e tiver a carência, ok. A pessoa consegue se aposentar apenas com relação à idade no MEI. Se ele quiser aposentar pela regra do tempo de contribuição, ele obrigatoriamente precisa contribuir com os 15%. Sem fazer isso, ele não consegue contabilizar. Então, quando, por exemplo, um segurado, ele tem uns 5 anos de período de CLT, mas ele trabalhou 10 anos como MEI, e recolheu, né, como MEI, não significa que vai contabilizar esse período como CLT. Para ele contabilizar esse tempo, ele precisa complementar o período do MEI. entendi. Sem essa complementação, infelizmente, ele não consegue se aposentar. Entendi. Mas aí se a pessoa for, tipo, CLT e MEI durante todo esse tempo e for na idade de se aposentar por idade, aí Isso. receberia o valor tanto do CLT quanto do MEI?
Não é, Ah, tá. eu entendi o que você tá perguntando. Você tá me perguntando se existe a acumulação de Isso. benefícios. A aposentadoria do MEI com a aposentadoria do CLT. Não tem. No INSS, a única maneira, a única regra que é acumulável é quando são regimes diferentes. Então, por exemplo, aposento como MEI, mas tem um regime diferente, ou aposento como CLT e sou servidor público. Aí sim existe a possibilidade de acumular benefícios. Agora, do contrário, não. Inclusive, nem sempre o MEI vai conseguir acumular com o regime próprio, que é do servidor público, porque dependendo do edital, do cargo, é proibido você ter CNPJ aberto, inclusive de MEI. E se você Entendi. tiver, você perde o seu cargo como servidor público. Entendi, obrigada. De nada. Tenho mais uma pergunta. Tô. Vamos lá. Os contadores, escritórios de contabilidade, têm condições de ter uma tabela, um Excel assim que ele coloque os valores com os anos e saiba aproximadamente o cálculo da média para a aposentadoria? Ou seja, eu estou pensando assim em ter se existe isso mesmo com os escritórios, você sabe disso, existe uma Sim, tabela. existe, a gente consegue, a gente como advogado consegue, advogado e o contador também poderia utilizar uma planilha de Excel, só que você precisaria atualizar esse Excel sempre com as regras, né? Conforme as suas respectivas mudanças. Mas no meu escritório eu utilizo sistemas, né? Porque eu faço uma análise antes, né, no papel, verificando se tem algum índice que chame a atenção, porque a gente também precisa estar atento com alguns indicadores que consta no CNIS, que o CNIS é o histórico de contributivo do segurado, e aí verificar se as contribuições estão certas, se estão pagas se estão sendo pagas em dia. E aí sim a gente passa para o sistema. A gente olha primeiro no papel, depois passa no sistema para verificar se está tudo certo, né? Se a gente no olho verificar que tem alguma contribuição que está errada, aí a gente sinaliza e indica no sistema que aquela contribuição não está correta. Você tem, então, um escritório de advocacia e de orientação para aposentadoria, tanto de MEIs quanto seletistas. Sim, É isso, eu então. trabalho com os dois regimes, né? Tanto de Uhum. CLT, para os autônomos e também para a área aí do servidor público. Muito bem. Deve dar muito trabalho, né, Rony? Dá porque as regras mudam constantemente, né? Então, por exemplo, para caso aí do regime próprio, que é dos servidores, a gente precisa verificar os editais, ver em que modalidade, se é prefeitura, se não é. Às vezes a pessoa trabalha na prefeitura, mas o contrato é particular. Então, Uhum. a gente precisa ver se, por exemplo, essa pessoa está associado a algum CNPJ aberto, se isso tem conflito pelas normas internas, porque se tiver, a pessoa corre um risco muito grande de perder a aposentadoria no regime próprio. E o ideal é acumular os dois, né? Porque a vantagem é de aposentar é, com o teto, com o valor que a pessoa já recebe como servidor público, e aposentar também como o CLT, porque aí você consegue receber duas aposentadorias ao mesmo tempo. Entendido. E a última pergunta, espero que seja a última, porque o assunto é tão Não, interessante, né? tô aqui à vontade para tirar dúvidas. A Previdência Social ela tem tudo mapeado, controlado, né? Mas não vamos dizer, de muito tempos atrás. A partir Não. de quando, de que ano, o INSS tem acesso mesmo formal a todas as informações
E antes desses anos, o solicitante de aposentadoria tem que apresentar os comprovantes. Ó, em questão assim do CLT, é necessário que ele tenha as anotações da carteira de trabalho, porque para o INSS a carteira de trabalho ela faz uma prova presumida que a gente fala no jurídico, né? Então, assim, a gente considera que o que está na carteira é verdadeiro e é válido. Se a gente verifica que, por exemplo, nesse CNIS, que é nesse extrato, né, de recolhimento, naquele período contributivo, ele tem alguma sinalização de pendência ou de alguma informação que diga que, por exemplo, a empresa registrou antes do período que está anotado na carteira, ou que essa pessoa começou a receber salário depois, aí a gente precisa juntar algumas provas com relação a esse período. Nem sempre vai precisar juntar algumas documentações a mais. Em regra, as documentações de praxe obrigatoriamente tem que ser a CLT, apresentar a CLT. Com relação ao MEI, o MEI e o contribuinte individual, ele não precisa anexar aquelas carteiras, né? Nem aqueles boletos, né? Que paga todo mês. Só vai precisar juntar se realmente tiver algum conflito de informações nesse banco de dados. O INSS, ele, pelo que eu tenho percebido na prática ao longo desses quase 12 anos, o INSS ele não tem no banco de dados deles as informações com relação ao período de 1988 a 94. Então, muita gente que trabalhou 85, 84, até 94, o INSS não tem esse banco de dados atualizados. Então, na maioria das vezes, o segurado acaba correndo o risco de não ter esse período contabilizado. Inclusive, hoje eu recebi uma negativa, não foi bem uma negativa, né? Eu estou dizendo negativa porque eu não gostei do resultado, mas o segurado se aposentou, mas não foi no valor esperado, né? O esperado foi que ele se aposentasse com outro valor e o INSS não considerou, né? E por que ele não considerou? Porque no CNIS as contribuições estavam todas corretas, mas no banco de dados dele interno não tinha essas informações. Então, e também como regra, o INSS não cumpre as próprias regras, né, as próprias normas. Então, é obrigação do INSS, quando alguma informação é divergente, ou tem alguma ausência ou omissão, a obrigação dele é solicitar que esse segurado ou advogado acrescente essa documentação que ele precisa para confirmar se realmente aquele período existe. Mas o INSS, infelizmente, não faz isso na prática. Se fizesse, as aposentadorias seriam menos conflitantes e a pessoa não teria negativas, né? No caso desse meu cliente, eu vou ter que entrar com uma revisão, né, de aposentadoria. E aí, não, infelizmente, não gostei do resultado por conta desse problema, mas infelizmente esse período de 84 até o 94, o INSS tá com um problema sério de que não tem essas provas, e aí o segurado acaba tendo que comprovar. Inclusive, esse meu cliente, eu cheguei a juntar provas, porque eu sabia que podia existir algum conflito no banco ali de dados do INSS, mas eles não olharam a documentação. Até desconfio que foi o robô que olhou esse benefício, né? Uhum. Que bom. Obrigado mais uma vez. Pode falar, professor Marcelo. Aline, primeiro, adorei te ouvir, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço. Na nossa sala, a gente tem muita gente que está
tem muita gente com muita experiência, mas tem gente que também está começando o curso agora. Uhum. Qual que é a sugestão, qual que seria a dica que você daria para quem vê afinidade nessa área previdenciária, gostaria de aprender mais, gostaria de ter durante o curso e até fora dele, ou pós o curso, esse viés nesse segmento? Qual que seria a sua... O que que você pode dar de dica para Ó, quem... o direito previdenciário, ele não exige que você tenha o OAB, tá? Para exercer. Então, assim, qualquer pessoa, né, consegue fazer ela de forma administrativa, direto no INSS. Você vai precisar da sua OAB se você precisar acionar judicialmente. Mas se você quiser se especializar diretamente no administrativo, você pode, sem problema nenhum. Inclusive, eu cheguei a comentar em uma das aulas com a professora que eu acho que para o contador é uma oportunidade dele entrar nesse mercado de trabalho, até porque a tendência é que a gente acabe tendo como contadores, né, também, mais clientes com essa característica de autônomo, de MEI, e aí ter que prestar mais consultoria para esse perfil de cliente, né? E aí é indicado os nossos alunos, né, a fazerem cursos para poder se especializar, podem fazer a pós-graduação sem problema nenhum, porque não exige a faculdade de direito, exige apenas a graduação, né? Então, eu indico sempre a fazer, não necessariamente a pós, mas eu indico fazer cursos preparatórios direcionados para a prática, porque a possibilidade do contador estar cada vez mais expert, né, nesse assunto é maior. E quanto mais você conseguir orientar o seu cliente com relação a aspectos além da emissão da MEI, para esse contador vai ser muito mais vantajoso. E aí, Aline, estou respondendo, né? Todo o sistema hoje é acessível, né, pelo Gov. Conhecer e saber acessar não é assim também tão fácil, né, Aline, para você conseguir abrir um recurso, mas é algo do nível que vocês estão entendendo aqui. Vocês também não sabiam nada sobre MEI. Aí começa a conversar, começa a saber caso de um, caso de outro, começa a entender as regras gerais, e aí vai acessando a plataforma para entender como que o analista, né, ou como o robô está interpretando as informações, e aí lê os recursos, né, que são devolutivos que são dados, para que você consiga navegar por estas informações. Como a Aline disse, com essa reforma, com essa situação da pejotização, né, a Isso. gente vai ter muita demanda mesmo, né? E aí o Matheus está perguntando aqui, o MEI tem que ter algum tempo de contribuição para receber algum dos benefícios? Então, vamos lá, maternidade, uma contribuição. Então, para o auxílio maternidade, ele vai precisar pelo menos ter uma contribuição, e essa contribuição do salário maternidade, ele é vinculado ao fato gerador, que a gente chama que é o nascimento da criança. Então, tem que ser antes. Então, vamos supor, a mulher gestante, ela engravidou, já está com 8 meses, está perto aí de engravidar, de nascimento dessa criança. Ela tem que fazer pelo menos uma contribuição antes dessa criança nascer. Pode falar, professora. Aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade do MEI, ele precisa ter apenas as 180 contribuições, que a gente fala que é os 15 anos, né? Que dá certinho. E uma coisa interessante nessa questão aí da contribuição do MEI, que eu também acho válido falar, porque pouco se retrata, é com relação a essa questão de carência, né? Porque a gente fala muito assim, ó, para aposentar
Precisa do tempo, precisa ter carência, às vezes tem regras aí de previdenciárias que exigem regras de pontuação, e no caso do MEI, quando a gente fala em pagamento da DAS, a gente precisa estar ciente que pelo menos a primeira contribuição feita para o MEI, ela precisa ter sido paga em dia. Se esse pagamento é feito em atraso, as demais contribuições que você, as subsequentes, né, que você fizer em atraso, elas não vão ser contabilizadas para nenhum fim. Então, você também, como contador, precisa estar ciente que também, não só ciente, mas também alertar o seu cliente que se ele não pagou a primeira válida, assim, no dia certo do vencimento, ele não vai ter nenhum benefício aí por parte do INSS. Então, não adianta querer exigir aí auxílio doença, a período aí de auxílio por invalidez, porque não vai ter, tá? É necessário que seja feito pelo menos a primeira em dia. Aí vamos supor, paguei a primeira em dia, atrasei algumas, fiquei um tempo sem contribuir. Fico sem cobertura, aí entra a questão aí do período de graça que a gente fala, né? O que é o período de graça? É o período onde você passa um tempo sem contribuir e você ainda tem uma cobertura do INSS. Então, quando você fica um tempo sem contribuir, o INSS também barra essa cobertura. Então, o segurado, que é MEI, se ele hoje ele paga a primeira contribuição em dia, se porventura ele parar, ele tem uma cobertura do INSS por um período de 12 meses, tá? Período de graça, né? É o período de graça que se chama. Uhum. Aline, então, se uma pessoa ela foi, já está dando assim 12 anos, né? Tá. Aí ela resolve parar e ela resolveu não trabalhar os restantes 10 anos lá. E agora que foi interessante, ela vai pagar para completar 15. Que é os atrasados, que você está falando, porque assim, os segurados Ela quer têm. abrir o MEI de novo. Ela deu baixa Ela no quer. Tá. MEI, ficou como dona de casa, e agora ela está voltando, vai abrir o MEI e pagar mais 2 ou 3 anos. Aí é interessante ela complementar essas contribuições para fechar esse tempo, porque aí sim ela vai ter os 15 anos aí de contribuição para o INSS. Não existe nenhum problema de você pagar por um tempo e parar. Você precisa estar ciente que se você parou essa contribuição, o INSS só tem a obrigação de cobrir esse benefício pelo período de 12 meses. Existem exceções? Sim, existem exceções. E essas exceções, elas vão ser aplicadas observando cada caso. Existe, sim, um período de graça que ele consegue se estender por um período máximo aí de 3 anos, tá? Mas isso vai observar se esse segurado, ele está desempregado, quando foi a última contribuição, se recebeu seguro-desemprego, quanto tempo ele tem contribuído, se tem mais de 120 contribuições. Então, existem exceções. A regra é 12 meses, tá? Exceto por contribuinte individual, tá? No contribuinte individual, ele não pagou, esse período não estende para ele, tá? Christian? Tá me ouvindo? Doutora Aline, é o seguinte, já vi alguns casos que a pessoa já é aposentada. Tá. Aí ela vai trabalhar de Uber, entregar e outras atividades, né? E abre um MEI. Nesse caso,
é interessante para ela abrir o MEI? Ela tem algum benefício em estar contribuindo com o MEI ou não? Então, a lei fala que a atividade que gere uma remuneração, obrigatoriamente você tem que recolher, né? Aí para a Receita Federal, né? Então, em regra, pela obrigação legal, você tem que fazer o recolhimento, tá? Se porventura essa pessoa ela quer abrir o MEI apenas para ter algum benefício do INSS, eu não aconselharia abrir o MEI, até porque a gente tem encargos, né, tributários com relação ao MEI. Então, eu não aconselharia. Seria mais recomendado ela contribuir aí pelo facultativo. E aí ver em qual alíquota ela se enquadra. Quando eu falo alíquota, eu estou falando do percentual de contribuição. Então, ela pode contribuir por 20%, que aí ela vai ter uma cobertura completa do INSS, poder se aposentar, receber qualquer outro tipo de benefício dentro do rol, né, de benefício que a gente tem na Previdência, ou ela pode fazer por uma alíquota reduzida, que é de 11%. E aí a gente vai ter que olhar caso a caso. Em alguns aspectos, quando, por exemplo, a pessoa tem um pouco mais de idade, essa pessoa precisa, pela idade dela, pelo tempo de contribuição, essa pessoa só consegue se aposentar por idade, aí é aconselhado ela pagar uma alíquota menor e não passar a pagar uma alíquota de 20% se ela não vai ter nenhum benefício com relação a isso. Só na questão mesmo da contribuição mesmo, né? Só com relação à parte da contribuição. Eu sempre falo para os meus clientes, né, e para alguns amigos que acabam vindo tirar algumas dúvidas, que nem todo caso é regra, né? Existem, cada caso, cada segurado, a gente vai aplicar uma regra diferente. Não é porque deu certo com fulano e com Beltrano que o seu caso vai seguir a mesma regra, porque tudo depende de uma interpretação do INSS, do tempo contributivo, como que está a sua documentação dentro do banco de dados do CNIS, e como a gente consegue trazer essa informação o mais clara possível para ter um benefício melhor. Eu trabalho com planejamento previdenciário justamente pensando de que o meu trabalho é fazer com que esse meu cliente receba o máximo possível do INSS, que é próximo do teto, né? O que tiver dentro da média dele. Se aposentar hoje com o mínimo, sendo que ele tem a possibilidade de se aposentar com um valor melhor, não faz parte aí do trabalho de um advogado especializado. O trabalho dele é orientar, informar o cliente do que é melhor e aposentar esse segurado para receber o máximo possível do INSS. Porque ele trabalhou, ele tem direito de ter retorno disso. A desaposentação. Agora que eu estou descobrindo que eu podia ter aposentado com com um valor mais alto, né? Eu tenho bastante cliente, né, que me procura por conta de revisões. Doutora, eu me aposentei antes da reforma porque eu fiquei com medo de a regra ser pior do que existia na época, e aí acabei me precipitando, e a pessoa tinha direito de receber um valor muito melhor se tivesse esperado. Porque quando a gente fala assim da pessoa leiga, vocês acabam achando, né? O segurado acaba achando que vai entrar uma regra nova, acabou o meu direito lá de trás. E não funciona assim. Para o INSS, existe a questão do direito adquirido. Então, aquela regra que existiu, por exemplo, existe uma regra hoje. Se ela mudou amanhã e eu tinha direito a essa regra hoje, vai ser aplicado o que estava válido no dia que você deu entrada no seu benefício. Então, não importa
a época que isso tem acontecido. Igual a gente teve a reforma agora no dia 13 de novembro de 2019. A gente tem regras onde o segurado tem aplicação aí do direito adquirido. Em outros aspectos, a gente percebe que esse cliente ele vai entrar numa regra de transição, onde ele acaba tendo que trabalhar um tempo um pouquinho a mais, pagar um pouquinho a mais para o INSS, para ter um valor melhor, ou que ele tenha que cumprir uma certa idade para conseguir se aposentar dentro das novas regras, né? E aí ter um benefício um pouco mais vantajoso, né? Veio a pergunta aqui do iFood, né? O que faz, então? Ele não tem direito ao auxílio acidente. O que ele pode fazer? Os trabalhadores do aplicativo do Uber iFood, se caso aconteceu um acidente, existe algum direito do... É esse, professora, que você está falando? Aham. Então, o MEI, ele tem acesso ao auxílio-doença, tá? O acidente é que todo mundo confunde. O auxílio-doença é diferente de auxílio-acidente. O auxílio-acidente é relacionado a uma sequela permanente. Então, por exemplo, eu quebrei o braço e coloquei um pino. E esse pino me gerou, por exemplo, uma sequela. Eu tive uma redução, assim, da movimentação desse braço. Você pode e deve correr atrás para poder receber esse benefício do auxílio acidente. Esse benefício do auxílio acidente, ele é pago de forma vitalícia, tá? Para o resto da sua vida, mas ele não acumula com nenhuma outra regra de aposentadoria. Então, por exemplo, e ele se limita a um salário mínimo. Então, tive alguma limitação, ela é permanente, tem direito ao auxílio acidente. No caso do MEI, não tem direito ao auxílio acidente por conta de um problema permanente, porque não é CLT, mas tem direito ao auxílio doença, que é a doença comum. Tem, por exemplo, alguma doença vinculada ao trabalho, tem também sem nenhum problema, tá? Então, se você sofreu acidente em razão da sua atividade, você consegue pedir o auxílio doença, ou o auxílio por incapacidade, que a gente chama. E até a aposentadoria por invalidez, né? Sim, ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, que pode ser temporária ou permanente. Mas quem tem aposentadoria por invalidez não pode abrir um MEI. Então, não pode, porque para o INSS, se você está inválido, você não pode exercer uma atividade remunerada. Até, Aline, vamos aproveitar e comentar aquele caso que as pessoas estavam fazendo uma caridade, né? Contribuindo para uma pessoa acamada e depois descobriram que não valia, lembra? Não valia. Conta o caso aqui. Então, esse tipo de contribuição, porque assim, igual, por exemplo, o LOAS, né? O LOAS é um benefício assistencial que é direcionado para pessoas numa situação aí de miserabilidade ou numa questão aí de deficiência. A pessoa acaba acreditando que, por exemplo, porque eu vou dar entrada no LOAS, eu não posso mais fazer nada. Você pode sim contribuir para o INSS, porque às vezes você se enquadra no LOAS e tem um período de CLT trabalhado, mas aí é um período, assim, por exemplo, está faltando 4, 5, às vezes 10 anos para você se aposentar por idade, e aí você quer contribuir para o INSS, você pode sem problema nenhum, mas dentro do que é permitido, pode fazer a contribuição, desde que seja aí pelo facultativo, tá? E quando você paga uma contribuição, quando a gente fala de fazer o pagamento de uma contribuição para terceiro, a gente tem que saber do que está recolhendo, né, para essa pessoa. Então, nem sempre vai ser válido. Às vezes a pessoa está achando que está pagando uma coisa e, na verdade, está pegando a outra. Assim como eu vejo assim com frequência. Às vezes a pessoa está achando que está pagando para facultativo, mas está pagando para autônomo. E aí quer entrar com o direito da aposentadoria e o INSS
acaba solicitando algum tipo de documentação. Então, é complicado, porque a gente tem que se adequar ao sistema, e o sistema do INSS, ele muda constantemente, essa parte da Previdência, essa é uma dedicação exclusiva, tá? Então, você nunca para de estudar, porque semanalmente tem novidade, semanalmente tem coisa nova aí para a gente se atualizar, né? Amanda, Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Tudo bom? bem. A doutora comentou a respeito das guias de DAS pagas fora do prazo, do MEI, Isso, por exemplo, que não computariam tempo de carência, bem como tempo de contribuição. isso. A minha dúvida seria a correção dessa situação. Por exemplo, a partir do próximo mês, o pagamento dessa guia em dia já resolveria dali para frente? Ou teria também alguma outra forma de fazer uma comprovação de uma atividade para tentar fazer validar esse período pago em atraso que não computou carência e contribuição? Então, se a primeira contribuição foi paga em atraso, esse período que você pagou errado é perdido. Não tem como você validar, infelizmente, esse período. Você acaba perdendo. Por isso, a responsabilidade de ter que fazer a contribuição certinha. A partir do momento que você pagou uma em dia, dali para frente, acaba contabilizando ainda que esteja em atraso, tá? A única exigência é que tenha pelo menos uma e que dentro dessa primeira contribuição você esteja aí dentro da qualidade de segurado, né? Que a qualidade de segurado significa que é o período que você está pagando, você ainda está vinculado ao INSS. Perfeito, obrigada. Aline, talvez a gente poderia falar um pouco, porque entrou aqui no auxílio doença, né? Só porque é primeiro período, regras mais amplas assim sobre o que é o auxílio doença, só para entender aqui. Então, existe o auxílio doença comum e o auxílio doença acidentário, né? O auxílio doença comum, ele se caracteriza por uma doença algum fato que aconteceu com você. Eu gosto de dar exemplo, que fica mais fácil para o pessoal entender. Então, por exemplo, eu caí de uma escada dentro da minha casa e pagava INSS, eu trabalhava como CLT. Esse tipo de evento caracteriza auxílio-doença. Olha, desenvolvi uma doença degenerativa, seja na coluna, hérnia de disco, significa o auxílio-doença. Uma doença que está associada a você, não está vinculada à carteira de trabalho. Agora, quando a gente fala do auxílio acidentário, a gente está falando com relação a algum fato que aconteceu dentro do ambiente de trabalho. Então, a pessoa sofreu um acidente enquanto estava trabalhando, ou enquanto estava saindo de casa indo para o trabalho, ou voltando do trabalho indo para casa. Isso caracteriza acidente de trabalho. E no caso de acidente de trabalho, esse segurado ele tem um período de estabilidade por 1 ano depois que ele retorna ao trabalho. Então, a empresa não pode mandar esse trabalhador embora se não quiser pagar, né? Indenizar desse período aí de 12 meses. Ao contrário do auxílio-doença. No auxílio-doença, quando eu tenho alguma doença que vincule a minha saúde física, algum fato de algum evento que aconteceu, teve alguma queda, ficou cego, e aí preciso ter um respaldo do INSS, porque a pessoa acaba tendo que se afastar por um período para ter um tratamento, se essa pessoa tem um contrato ativo junto ao trabalhador, né, à empresa, esse segurado não tem essa garantia
aí de estabilidade, né? Então, esse contrato fica suspenso, no caso do auxílio-doença. Então, essa pessoa, por exemplo, se fica um ano afastada, ela não tem direito nem a FGTS recolhido, nem INSS recolhido, e aí, quando ela retorna ao trabalho, é natural que a empresa acabe aí mandando esse funcionário embora, no caso de auxílio doença. No acidentário, quando é a questão aí do CLT, além de ter esse período de estabilidade de 12 meses, o contrato desse funcionário permanece ativo, e aí ele tem direito ao recolhimento durante esse período de afastamento, não só do INSS, mas também do fundo de garantia do funcionário. Um instante. Tá bom. Doutora Aline, Oi. só aproveitando a situação, porque eu passei por auxílio, eu tive auxílio acidente, né? Acidente, tá. No caso, eu passei por um acidente na empresa que eu trabalho. Só uma dúvida. Quando a gente fica afastado, mesmo computa essa data afastada de trabalho, computa para o INSS? É computada? Computa sim para o INSS. O período de afastamento contabiliza para qualquer fim. Inclusive, por exemplo, se acontece algum óbito e a sua esposa precisa fazer uma solicitação de pensão por morte, conta sim. Ah, entendi. Obrigado. De nada. Aline, Oi. como um cidadão, um contribuinte pode ir consultando, eventualmente, como é que ele está perante a Previdência? É recomendável que a pessoa tivesse acesso constante sobre isto, acessando o meu INSS? O que você recomenda aí, como uma pessoa que pensa no amanhã, aposentadoria, ficar acompanhando? Tem algum histórico que ele vai ver pelo meu INSS? Quanto que ele já recolheu? O que ele já pagou? Então, eu não aconselho, tá? Mas vou passar a informação. Sim. Dentro do INSS tem uma simulação, né? Que o próprio INSS fornece para que a pessoa faça esse acompanhamento, né? De período contributivo. E aí a minha informação por isso que eu estou dizendo que eu não aconselho, porque às vezes essa simulação ela não reflete ao que efetivamente está no histórico do CNIS desse segurado. Então, às vezes está lá escrito que essa pessoa tem 20 anos trabalhado. Na hora que a gente vai confrontar com o CNIS, essa pessoa tem menos, essa pessoa tem 14. Às vezes, mas por que existe essa diferença? Às vezes, você vai contabilizar, lá no seu papel tem 20, do INSS fala que tem 13. Por que existe esse conflito de informações? Por conta dessa questão de indicadores que estão inadequados, né? Que está com alguma pendência ou que precisa de alguma prova documental para poder acrescentar, né? Provar que aquele período realmente existe. Então, existe dentro da INSS um campo lá de simulação, onde você consegue simular, ter uma ideia mais ou menos da sua RMI, né, que é a renda mensal inicial, mas isso não significa que reflete a realidade do seu tempo contributivo. O ideal é que antes de entrar com uma aposentadoria, que a pessoa faça uma análise antes com um profissional para saber se realmente está tudo certo, se vai ter algum problema. O profissional que é realmente especialista na área, ele consegue mais ou menos sentir o que pode vir a dar problema, né? E aí é nessa situação que é interessante procurar a fonte certa para não ter surpresas, né? Ou acabar se aposentando, pegando o benefício e descobrindo que nem com a revisão você consegue alterar o valor que você está recebendo. Nesse caso aí de quem pagou com atraso, vai constar em algum lugar nesse meu INSS que foi pago com atraso?
Tem um histórico de contribuições mensais que a pessoa acessa isso? Então, dentro do CNIS, que é o extrato, né, de Uhum. contribuição do Sim. segurado, ele consta mês a mês desse período que você pagou, e aí você Uhum. consegue acompanhar, mas ele não contabiliza para dizer assim, ó, aqui Sim. tem 15 anos. Sim. Não, mas ele mostra o que foi recolhido. E Uhum. atualmente, do ano passado para cá, o INSS já está sinalizando nesse CNIS esses pagamentos que foram feitos em atraso. Então, ele já sinaliza com códigos específicos, né? Dizendo, ó, esse segurado pagou em atraso. Uhum. É Entendi. até o caso muito engraçado que saiu esses dias agora, né? Que foi acessar o meu INSS e descobriu, 3 mulheres descobriram que elas foram cadastradas como presidente da República. Estava lá constando, elas ganhavam. Você viu isso, né? Eu não vi, não, não cheguei a ver, não. É, virou anedota. Elas estão como presidente da República. Porque os cadastros eram muito equivocados, né? Que a gente está com a raiz do social tem pouquíssimo tempo, né? Então, era papel, né, gente? Analista fazia tudo em papel. Para aposentadoria mesmo, por contar assim, da minha mãe, eu tive que ir no grupo escolar, onde ela dava aula, pegar o documento à mão. Sim, algumas aposentadorias de professor a gente ainda pega documento datilografado, Comprovar o diário sim, dela para falar que ela. diário, isso. Às vezes acaba tendo que pegar mesmo. Eu vi aqui uma pergunta da Camila. A Camila perguntou se uma pessoa exerce atividade informal, né? Durante o trabalho engravidou. Ela tem filho de meses ainda, e agora abre MEI. Ela consegue o benefício ou não? Mas em que aspecto, Camila, que você está falando? Porque assim, se o trabalho se o trabalho dessa pessoa, né, é informal e ela engravidou, se ela fizer ainda que ela tenha ganhado o bebê agora, talvez até ser beneficiado pelo salário maternidade. Se ela tiver engravidado, ela consegue sim receber o salário maternidade. Com relação a isso que você está perguntando? Ah, tá. É isso então. Então, assim, se ela, que você já tenha sido beneficiada por uma outra gestação e acabou engravidando, tem direito sim. O importante é, pelo menos, contribuir antes do nascimento. Ou se, por exemplo, a criança nasceu hoje agora, dia 23/6, eu ainda não paguei a guia referente à competência do mês 6, aí, ou do mês 6 a do mês 5, você pode pagar sem problema nenhum. Eu cheguei a receber há uns anos atrás, alguns clientes perguntando sobre essa questão de pagamento em atraso, né? E no caso do salário maternidade, atualmente ele não tem tanto impacto assim. Então, por exemplo, a criança nasceu hoje no mês 6, eu não paguei a competência do mês 5, você pode pagar hoje sem problema nenhum. É diferente quando a gente está falando aí de aposentadorias. Aposentadorias é diferente, tá? Porque nem sempre um período pago em atraso, por exemplo, eu tenho um período de contribuição, eu trabalhei como CLT e tenho uma lacuna aí desse período para trás de uns 5 anos. E eu trabalhava como autônomo e eu quero pagar esse período retroativo. Isso é totalmente diferente. Então, se você quer pagar esse período retroativo, você não pode simplesmente emitir uma guia, solicitar que o seu contador emita essa guia e pague de uma vez só, porque você pode estar acabando, você pode acabar perdendo dinheiro. E a gente sabe que quando envolve pagamento assim de atrasados, a gente sabe que que esse valor financeiramente falando é bastante expressivo. Não tinha dado essa ideia do que era essa pergunta, que bom que você abordou.
É que o direito previdenciário ele tem um leque assim de informações, né? Aí conforme a gente vai falando, a gente vai sabendo. Bom, A Juliana perguntou sobre como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Então, o segurado, né, na questão aí da aposentadoria como PCD, ele consegue se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição, tá? Na questão aí do tempo e eu gosto muito dessa questão aí da aposentadoria do PCD, faço bastante, né? Eu falo que são os benefícios, né, de aposentadoria que eu mais gosto de fazer, né, da pessoa com deficiência, porque ele tem algumas peculiaridades, né? A gente acaba pegando casos assim que você nunca imaginou que pudesse acontecer, e você acaba conseguindo trazer um pouco de dignidade para essas pessoas, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência é diferente de LOAS, tá? Porque também existe muita confusão, porque o LOAS também aborda esse aspecto de pessoa com deficiência, e aqui nesse caso é diferente. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa com... só o LOAS, a pessoa não precisa ter contribuído nada, né? Por isso que fala tanto do LOAS. Isso. Porque assim, no LOAS, é que o LOAS tem duas características, né? A característica da pessoa com deficiência e a pessoa em estado de miserabilidade. Então, lá não precisa ter contribuído, o que é diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência. Como pessoa com deficiência, aqui não, aqui a pessoa com deficiência, ela tem alguma prótese, alguma incapacidade a longo prazo, e aí ela vai precisar provar isso de forma documental, e ela consegue antecipar a aposentadoria, tá? É diferente da aposentadoria tradicional. Essa pessoa não precisa esperar fazer 65 anos como homem, nem 62 anos como mulher. Aqui não, aqui você consegue aposentar com 55 anos, aí no caso do homem, né? Mas isso vai depender muito da questão do grau da deficiência desse segurado. Na aposentadoria do PCD, é essencial caracterizar, né, esse período aí essa modalidade de deficiência, se ela é leve, moderada ou grave. E aí, nesse tipo de aposentadoria, esse segurado passa por uma perícia, que é uma perícia médica e com assistente social. Então, ele passa por duas análises junto do INSS para verificar em qual percentual essa pessoa se enquadra. E aí, quanto mais grave, menos tempo o INSS exige. Quanto mais leve, mais tempo você vai precisar ter de período trabalhado. É bem interessante esse tipo de aposentadoria como pessoa com deficiência, porque eu tenho bastante cliente, né, que tem deficiência, né, tem prótese, às vezes a pessoa ela perdeu a visão apenas de um olho, que a gente chama de deficiência monocular, né? Então, acho que há uns 2 anos atrás, o INSS não estava considerando a deficiência de um olho só, né? E aí, como teve muita divergência a respeito sobre esse assunto, acabou aceitando considerando essa pessoa como PCD, né? Mas é uma aposentadoria da pessoa com deficiência que não carrega nenhum tipo aí de restrição, tá? Então, por exemplo, essa pessoa consegue continuar trabalhando normalmente, isso não interfere em nada. A exigência é provar que essa pessoa tem a deficiência a longo prazo, que exige aí um período mínimo de 2 anos, e aí essa prova é feita de forma documental. Então, precisa ter documentação. Sem esse documento, a pessoa não consegue fazer essa prova. Doutora Aline. Oi.
A respeito de PCD, né? Quem é PCD, né? Além dessa questão de poder se aposentar mais cedo, a PCD tem alguma outra vantagem tributária mediante o governo? Então, o PCD ele tem alguns benefícios. Então, tem alguns municípios que liberam o PCD do pagamento de PVA, alguns também de PTU, que aí vai ter que olhar. Por exemplo, até para comprar carro, o PCD tem uma carga tributária menor. Ah, sim, legal, Dazane. Então, acaba tendo um pouco de vantagem. Nesse aspecto nessa questão aí do PCD, quando a gente fala que a deficiência é leve, o INSS exige aí um tempo mínimo de 33 anos. Na moderada, ele vai exigir 29 anos, e na grave ele vai exigir 25 anos de tempo de contribuição. Aí vai ter que provar essa deficiência, e isso vai depender de quando essa deficiência iniciou, por qual motivo ocorreu essa deficiência, se ela realmente é a longo prazo, se tem limitações. Então, tem algumas características assim específicas do PCD, tá? Na Hein, questão. doutor? Oi, pode falar. Aproveitando sobre isso, quem já recebe, tipo assim, o auxílio acidente, né? Que é uma pessoa que provavelmente sofreu um acidente ali, né? Teve sequelas e conseguiu auxílio acidente mediante o INSS, né? Isso. Ela precisa ainda provar ao INSS que para conseguir menos tempo de aposentadoria ou não. Isso já caracteriza como ela tendo uma sequela, ela então não precisa fazer essa prova novamente, né, o INSS. Então, sequela diferente de pessoa com deficiência, para o INSS, tá? Então, assim, Tá. às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa recebe auxílio acidente, tem características de uma pessoa com deficiência, mas para o INSS não é deficiência, ele caracteriza como uma invalidez, como uma sequela permanente, mas com características de doença, de alguma sequela decorrente ou de atividade ou de algum evento degenerativo que a pessoa teve ao longo da vida, né, por questões aí de saúde. Mas nem todo PCD ele tem uma sequela definitiva, mas não é decorrente de algum acidente, de algum outro Entendi. evento. Então, assim, é um pouco diferente, tem há nuances aí que dá para a gente destrinchar, porque os conceitos do INSS são diferentes. Muito bem, gente. Quero agradecer, né, por essa oportunidade que instigou a todos algumas perguntas, colocações. Acho que o Christian fez assim. Uma pergunta, Christian? Pode fazer. Só a última. Aconteceu comigo, acontece comigo, aliás, e eu já peguei alguns funcionários que chegaram para mim com extrato com empresas que estavam na CLT, que estavam na carteira de trabalho física, mas não consta no extrato do INSS. Nesse caso, né, não consta data de saída, não consta o próprio recolhimento. Nesse caso, para aposentadoria, o que prevalece? Então, quando o segurado ele tem um períodos trabalhados e essas informações não constam nem no seu CNIS, né? Ele precisa pedir uma retificação desse documento para o INSS passar a contabilizar. E aí ele vai ter que provar de forma documental que aquele período realmente existiu. E aí ele pode juntar o extrato do fundo de garantia, o contrato de trabalho como prova, ou até mesmo uma carta feita pela própria empresa declarando que ele efetivamente entrou e saiu na data X, são provas para o INSS. Não somente a carteira a CTPS física A carteira de prova? trabalho, eu sempre eu parto do princípio que é melhor você pecar em excesso, né? A carteira ela faz prova presumida, então assim, ela não é uma prova plena. Para o INSS e para a Justiça não é prova plena. Então, assim,
você vai juntar a carteira, mas é bom que você junte um documento a mais. Mas Por que eu estou dizendo isso? Porque o INSS mudou muito o entendimento dele ao longo do tempo, e conforme essa mudança foi acontecendo, a gente tem percebido que é melhor fazer a mais do que fazer a menos. Porque, por mais que esteja no documento, o INSS vai arrumar um motivo para negar. Mas mesmo se a empresa não existe mais, Então, vamos supor, a empresa não existe, aí, e a pessoa efetivamente trabalhou naquele serviço, aí a gente vai precisar ter que olhar como que vai conseguir fazer esse tipo de prova, né? Em alguns casos dá para fazer essa prova, em outros não. ok. Tem que lembrar isso, né? O cidadão tem que estar preparado para conseguir observar. O analista, ele está lá com uma demanda, né? E ele não vai mais, não tem, é raro ter o presencial agora. Então, você tem que alicerçar com documentos. Os Sim. documentos vão passar por verificação de autenticidade. Então, Sim, também, né? Porque gerar um documento está muito fácil. Para a gente que é previdenciarista, não tem cliente melhor quando ele aparece com aquela pastinha embaixo do braço, com um monte de olerites para a gente, porque todos esses documentos, querendo ou não, acaba ajudando, principalmente quando, por mais que pareça que está tudo certo, que não tem nada indicando que esteja com alguma pendência, acabe o INSS negando esse benefício. E aí cabe a você provar. A gente sabe que pela lei, né, é uma obrigação do INSS fiscalizar, mas ainda assim o INSS acaba jogando isso para o segurado, e para reverter uma negativa, a gente acaba que, na maioria das vezes, tendo que entrar com ação judicial, e acaba abarrotando cada vez mais o judiciário com relação a isso. Inclusive, hoje eu cheguei a conversar com uma empresa que estava se negando a devolver um dinheiro para o meu cliente, e eu falei para a empresa, vocês precisam parar de achar que o judiciário tem obrigação de resolver tudo. Coisas simples precisam ser resolvidas fora do judiciário. Nem tudo deve ser levado para a justiça, mas em alguns casos a gente acaba sendo obrigado, forçado. Mas a gente, como eu que lido, né, todo dia com isso, eu acabo percebendo que a maioria das pessoas acabam prorrogando, jogando para frente, justamente para querer ter esse embate judicialmente, por questão aí de ganhar tempo, achar que não vai dar em nada, mas a gente acaba criando muito mais morosidade, muito mais demora para quem realmente precisa. Nem todo. Eu que trabalho com essa parte da Previdência, tem muita gente que precisa. Tem muita gente que está efetivamente no estado de miserabilidade. São pessoas que realmente precisam de um respaldo do governo, né? E quando a gente se depara com casos que poderiam ter sido resolvidos com conversa, de maneira amigável, não acontece, acaba, pelo menos para mim, me entristece de ter que levar isso para o judiciário. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar em aula com a professora Josmara, mas eu também sou especialista também em direito trabalhista, né? Ano passado, peguei uma cliente, eu tenho uma cliente, eu tenho clientes que fazem vários processos comigo, né? Ele faz o primeiro, normalmente o cliente fica comigo para sempre, né? Então, essa minha cliente, ela entrou comigo em 2018. Essa cliente tinha sido mandada embora, grávida, e a empresa se negou a
se negou a pagar os direitos dela como gestante. Eu entrei com ação, cheguei a entrar com ação trabalhista contra a empresa, tivemos todo o desgaste emocional de ter que enfrentar audiências, conseguimos o direito dela, né, de receber o período de estabilidade, ela conseguiu um novo emprego e, infelizmente, ela sofreu um acidente no primeiro dia de trabalho. E infelizmente, por besteira mesmo da empresa, eu prefiro acreditar que foi uma ignorância, né, de uma orientação mal feita, essa minha cliente ficou 1 ano e 10 meses com o pé quebrado, sem nenhuma ajuda da empresa. E ela conseguiu fazer a cirurgia do pé dela agora no mês passado. E ela está enfrentando há 1 ano e 10 meses um descaso não só da empresa, né? A gente já chegou a acionar aí a justiça trabalhista para que ela pudesse receber os direitos, e ela já está resguardada com relação a isso, só que esse desleixo, esse problema que a empresa criou em não querer fazer o certo, gerou uma sequela permanente nela. E isso vai gerar uma outra ação trabalhista por conta de um problema acidentário que gerou uma sequela permanente e ela vai ter a vida dela comprometida a longo prazo, né? E eu estou comentando a respeito disso porque na audiência o juiz olhou para mim e falou assim: doutora, eu não acredito que eu vou ter que julgar um negócio desse. Eu falei: pois é, excelência. E olha que eu tentei conversar com a empresa para que ele fizesse do jeito certo, reconhecesse que realmente foi acidente de trabalho, mas a empresa falou de maneira clara que ela não tinha trabalhado, sendo que ela estava dentro do estabelecimento e tinha quebrado o pé por conta que a escada estava com problema, assim, estruturais, né? Então, era uma responsabilidade da empresa manter, pelo menos no mínimo, o ambiente de trabalho seguro, né? E não manteve. E, infelizmente, ela já está 1 ano e 10 meses, ela passou aí pelo INSS, a gente conseguiu 11 meses a mais de afastamento, ou seja, ela só volta a trabalhar ano que vem, talvez, né? Ainda talvez, porque ela teve um problema também no outro pé, por conta dessa demora, né, do atendimento, até mesmo do convênio da empresa, e provavelmente ela vai ter que operar o outro pé. Então, ela vai ficar mais afastada aí, talvez por uns 3 anos, ou um pouco mais. Então, a gente acaba se deparando com situações que são reais, que poderiam ser resolvidas de maneira simples, e não é. E quando a gente se depara, principalmente com o INSS, é um dos órgãos, né, públicos assim que a gente mais tem negativa, que mais busca um motivo para negar o benefício de quem efetivamente precisa. E principalmente pessoas em estado assim deplorável, que às vezes a pessoa está na cadeira de roda. Eu tenho um processo de uma cliente que ela pegou Covid e ela está em coma desde 2020, em estado vegetativo, e o INSS não teve eu não era advogado na época, tá? Só para esclarecer, mas a família foi obrigada a levar a esposa, né, e a filha para o INSS com ela acamada na cama, porque o INSS se negou a ir até a residência para confirmar que efetivamente ela estava em estado vegetativo. E aí foi um erro também de quem orientou na época, né? Que não deveria ter permitido que isso tivesse acontecido, mas aconteceu mais de uma vez, porque o INSS disse que ela estava apta, e infelizmente ela não teve acesso aí do INSS. Mas são situações muito mais assim comuns do que muita gente imagina.
É. E acredito que a troca, o aprendizado, né, instigar a conhecer é super importante, foi validado aqui, né? E ativou em todos o interesse em abrir lá o meu INSS. Vai vendo aí, né? Sim, é bom acompanhar sempre. Para Às vezes, quem está começando, né? A gente está falando de dados para aposentadoria, mas para quem está começando, é bem interessante ver, né? Que está com como é que acessa, quantos anos, né? Então, não está nesse período, é pós 2000, vai pós ter uma 2000. informação mais clara. Sim, a Carla falou que tinha acontecido também com ela e que ela chegou a cobrar a empresa para que pagasse as contribuições e que não estavam constando. Deixa eu só te falar uma coisa, Carla. Isso não é um motivo de preocupação, tá? Quando você é CLT, a empresa é responsável por essas contribuições. Então, independente se você tiver registrado como CLT e se a empresa não tiver feito esse recolhimento, isso não impacta com relação ao seu benefício ou qualquer cobertura que você venha a ter do INSS. É uma responsabilidade estritamente da empresa. Então, se tiver qualquer problema, quem vai ser cobrado vai ser a empresa e não você, tá? Só que a gente sabe como a INSS é, e já chegou, né? E tem casos que o INSS acaba indeferindo por conta dessa falta de contribuições, tá? E aí, pelo menos do ano passado para cá, o INSS tem sido muito mais rígido com relação a esse aspecto de contribuições faltantes, anotação errada feita por parte da empresa. E por mais que você cobre como funcionário, essa responsabilidade permanece sendo da empresa, tá? Se porventura vier a acontecer futuramente ou em algum momento essa negativa, o judiciário já tem entendido que você, como segurado, não tem responsabilidade nenhuma. Então, o único problema nessa situação toda é que você vai acabar tendo que passar pelo judiciário para ter seu direito garantido, tá? Lembrando, né, só esse assunto aí, sempre vai abrir mais um assunto, lembrar que o MEI pode ter um funcionário com Um salário salário mínimo. mínimo, isso. Isso não quer dizer que o MEI não tenha que contribuir pelo funcionário. Tem que Isso contribuir. quer dizer que se ele não contribuir, ele não consegue dar baixa no MEI, Exatamente. né? Mas também Brasil é Brasil, tem gente que vai abrindo MEI pro vô, né? E aí coloca, acaba atribuindo uma responsabilidade para terceiro, né? e aí coloca e aí ele é funcionário, o vô morreu. Então, assim, tem de tudo nesse Brasil, gente. Quando a gente não fala só é porque se vê cada coisa que a gente e está nessa situação se o MEI existe mesmo, não é? Então, a movimentação, como vocês viram, esse período todo, que a gente vai do MEI ao simples, né? A movimentação financeira tem sido a chave das comprovações também. Sim, e a tendência, pelo que a gente tem visto, assim, diariamente, é de que o INSS vai estreitar as regras. Principalmente acredito que a próxima que a gente vai ter uma alteração vai ser com relação a esse salário maternidade, para barrar 2 recebimentos em regras distintas, tá? Porque a gente sabe que é um valor que sai, imagina, 2 salários maternidade para uma pessoa só. Então, isso acaba gerando para o INSS um desfalque muito grande financeiro. Então, acredito que vai sair em breve alguma informação a respeito disso, que uma pessoa só recebe um auxílio-doença, ou que seja um pouquinho, auxílio-doença não, salário maternidade um pouco mais alto, né, se for nesse aspecto, nessa situação, e provavelmente a gente vai ter uma nova regra de que agora o MEI vai ter que provar que é MEI, porque se não provar, não vai
não vai ter acesso ao INSS, não. Uhum. Isso mesmo. E aí a gente tem o desafio, né, da sazonalidade, que tem gente que é MEI nas férias na praia, né? Sim, às vezes o MEI, ele só recolhe e ele não está em atividade. Ou é isso, né? Que ele não é recorrente. Ele É. só funciona 3 meses no ano, no verão, não é? Sim, sim. Né? Eu mês passado eu dei baixa em um MEI, né? Até falei para uma amiga, já estou fazendo serviço de contador já. Aí eu falei, eu dei baixa no MEI, porque tava com alguns débitos em aberto. Aí eu cheguei a regularizar algumas coisas que estavam lá, mandei as certidões da DAS que estavam, a DAS MEI, né, que não tinha sido enviada, e encerrei o CNPJ que a pessoa disse que não estava usando mais. Falei, tá vendo? Já tô fazendo serviço de contador já. Tudo bem. Gente, então quero agradecer, né? Queremos agradecer aqui, reagir, né? O professor Luciano sempre fala, vamos reagir aí, vamos agradecer. E deixar aqui as nossas palavras finais. Quero deixar aqui o professor Luciano e o professor Marcelo para fazer os comentários finais. Não, eu só queria agradecer e parabenizá-lo. Achei que foi Obrigada, ótimo. O encontro professor. hoje foi perfeito. Muito obrigado. De nada. Doutora Aline Frota, nós queremos você, assim, semana sim, semana não, para nos ajudar com os nossos alunos a esses esclarecimentos. Eu aprendi Bom, muito com Luciano, você. A melhor coisa do mundo é quando a gente percebe assim, gente, eu sei, mas não sei, né? Não sabe tudo. Isso é uma certeza que a gente tem, né? Na vida que a gente sempre está aprendendo. E você foi excepcional nas apresentações, nos exemplos, né? Nos depoimentos aí, a característica de ser um bom profissional é esse que vivencia o problema do cliente, sabe, e ajudá-lo a resolver os problemas. Então, parabéns, você está com a carreira aí muito exitosa, viu? Muito obrigado aí pela sua presença, viu? Eu que e agradeço. ela não só demonstra conhecimento, como ela tem muita habilidade em transmiti-lo. Então, isso é muito legal. Obrigada, professores. Obrigada mesmo. Eu me coloco aí à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode falar comigo sem problema nenhum, tá bom? Ô, Isso. doutora Aline, você tem Instagram, alguma página profissional? Não, as minhas redes sociais são mais privadas, né? Eu não Ah, tenho tá. nenhuma rede social, mas se você quiser conversar comigo, eu posso depois passar meu contato. Ah, tá ótimo. Não, eu gostei bastante porque a gente da de contabilidade está vendo como é que o direito tributário também anda bastante com a gente, né? Então a gente meio que divide algumas coisas ali com o direito, né? Em algumas áreas, né? Eu acho isso bastante interessante, que é uma área assim que acaba andando direto, de mão dada com o direito, né? Sim, sim. Eu falei para os meus colegas do meu grupo, né? Que o direito e a contabilidade é o casamento perfeito, né? Porque eu acho que um complementa o outro, né? E principalmente quem começou a fazer o direito, quem se formou primeiro em direito e está fazendo a faculdade de contabilidade como segunda graduação, eu acho uma ótima opção, né? Porque principalmente para mim, que faço o previdenciário, a área trabalhista, para mim abrir um leque aí também de informações que eu também posso utilizar em outras áreas, caso eu queira expandir mais para frente. Uma amiga doida minha fez os dois ao mesmo tempo, direito e contabilidade. Direito na Estácio e contabilidade na UF. Coragem. Corajosa, viu? Encarar dois Corajosa. ao mesmo tempo. E é puxado, né? Muito Então, puxado. gente, ó, faz parte desse movimento, um dos cálculos aí que a gente começa sempre fazendo, perícia tem muita relação também, né? A gente tem uma entrega importante com a perícia trabalhista, também aquele cálculo de investidor, que vocês viram aí, a conta da matemática financeira, né, do dinheiro no tempo, e quem vai para o exterior,
ou quem está pensando em fazer investimento, o custo de oportunidade que a gente precisa fazer é sobre a DAS complementar, né? Então, quanto que será essa contribuição da DAS complementar por 180 meses? Quanto que isso vai dar no tempo, né? E qual aplicação financeira vai te garantir uma retirada mensal, né, de um valor aproximado do teto máximo. Aí você vê o que é o sistema brasileiro e começa a pensar, será que isso é caro mesmo? Será que isso é um muito caro. absurdo? Né? Qual outro país do mundo entrega esse benefício? Será que Sim, realmente eu tenho coisas que eu pago que eu nunca vou ver? E aí, quando você vê a longevidade do brasileiro, né, que está acontecendo, então a gente tem muitos casos que são necessários, mas sim. a população brasileira hoje, o número de aposentados, né? E quando a gente faz esse custo de oportunidade, vem aquela pergunta também. Não sei se na minha época, vai estar nesse fôlego todo, mas é de conhecer o regime da Previdência, né? Como é que funciona a Previdência no Brasil para entender e analisar. Falo isso assim, por acompanhar pessoas que moram em outros países e fazem essa pergunta, né? Vou lá passar uns anos em Portugal, vou passar uns anos nos Estados Unidos, o que eu faço com a minha contribuição? Todo mundo quer fazer essa pergunta, né? Sim. Por isso que é importante sempre fazer uma análise antes, por mais que pareça assim, besta, né? Ou que não seja relevante, mas é importante procurar um profissional que realmente sabe do que está fazendo para poder te orientar de uma maneira que não gere uma despesa maior do que deveria para você. Eu tenho clientes, eu atendo clientes famosos, né? E um desses clientes que eu atendi, ele passou por 3 advogados para chegar até a mim. E ele estava com um problema, um rombo aí financeiro, porque o contador desviou parte do dinheiro da contribuição que ele pagava mensal, né? E aí essa pessoa ficou de resolver esse problema para ele, não resolveu, passou para outros advogados, os advogados entraram 2, 3 vezes para conseguir aposentar, não conseguiu, e aí ele chegou até mim, a gente sentou, fizemos reunião, falei, ó, vamos fazer um planejamento, vamos ver o que dá para fazer, ver o que foi feito e tentar arrumar uma solução. Ele teve que fazer, eu, né, tive que fazer esse serviço de contador, né, mesmo que de forma inconsciente, de calcular esse período que ficou em aberto. A gente fez esse recolhimento, ele chegou a pagar para o INSS mais de 40 mil reais para conseguir ter o período contabilizado para conseguir se aposentar. E para ele era válido fazer esse pagamento, até porque não saiu dele, saiu do contador, né? Que tinha feito os desvios lá do dinheiro. Fizemos recolhimento e ele conseguiu sair aposentado. Não precisou esperar os 65 anos de idade, se aposentou bem antes, tá? Mas é um trabalho em conjunto, não só da advocacia, mas também do contador, de fazer um trabalho bem feito, calculando e analisando os riscos dessas contribuições para que o cliente não pague a mais e que o INSS não receba um valor que o funcionário, o segurado não vai ter esse retorno, né? Das regras da cidadania financeira, pense nisso, acompanhe o extrato das suas contribuições para ver se está chegando, né? Seja uma pessoa que entende qual que é o seu direito. Sim, seja diligente com a sua própria vida, porque quando chega nessa fase de aposentar, é um período que a gente deixa sempre para ver por último, né? Mas é um momento que você tem que
tem que colocar como prioridade para não ter surpresas mais para frente, né? Muito bem. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, obrigada, pessoal, noite, pela pessoal. participação.